Boa noite para vocês, participantes, ouvintes, audiência de mais um Papo sobre Posto. Eu sou Ramieri Rocha, seu especialista em sistemas e automação para posto de combustível. Sejam bem-vindos no nosso nono Papo sobre Posto, com um tema que hoje a gente julga ser quente, muito quente, relevante. Hoje nós vamos falar sobre cavitação. Então, gostaria de chamar a atenção para vocês, pedir para vocês dar aquela compartilhada, dar aquela flechinha, encaminhe aí para os seus contatos, seus amigos, passa aí no Instagram, no WhatsApp, que em aproximadamente uns 2 minutinhos a gente já vai começar para valer aqui já com o Kelber. Então vou fazer aqui uma breve introdução para vocês. Para você que está chegando agora, para você que já acompanha a gente, já sabe que essa nossa live ela sempre tem um tema que a gente escolhe. Às vezes a gente planeja e às vezes aquilo é planejado para nós. Então essa nona live ela é um caso que a gente aproveitou esse tempo quente. Eu estou aqui hoje numa sala um pouco diferente com ar-condicionado para aproveitar, porque o tema, quando é quente, a gente não pode utilizar de outra forma. Boa noite a você que está acompanhando aí pelo Instagram. Lembrando que as nossas lives elas são transmitidas integralmente pelo Instagram e depois a gente coloca ela também integral no YouTube e a gente mantém ela integral lá no Spotify para você poder viajar acompanhando as lives, está por dentro aí dos nossos temas, né? No Instagram depois a gente faz alguns recortes e distribui, certo? Pedacinhos da live que são relevantes aí para vocês, ok? Então vamos lá. Boa noite, mais uma vez. Eu sou Ramieri Rocha, sou especialista em sistemas de automação para posto de combustível. Estamos aqui nessa nona live. Vamos falar sobre cavitação. Cavitação, que diacho é isso? Esse negócio é quente. Esse negócio tá bombando. E tá tendo tanta demanda que os nossos técnicos de manutenção de bombas tá louco no campo. Então, gente, olha só. Eu sou Ramieri Rocha, sou especialista, na parte de automação. Trabalho com automação para posto e com sistema. E a gente faz essas lives sempre focado em posto. Por que a gente chama de papo sobre posto? Porque aqui é um bate-papo. Eu vou convidar hoje o Kelber, que é um engenheiro. É ele que é responsável técnico pela nossa empresa, Cooperman. Ele que saca bastante, já foi técnico de bomba. Gente, se eu for falar o que ele faz na vida, o que ele já fez na vida, a gente vai passar aqui umas 2 horas falando sobre ele. E esse tema ele é muito relevante, porque cavitação, o que faz isso? Qual é o efeito? Gente, cavitação é um fenômeno. Eu já fiz um vídeo explicando, mas dessa vez eu vou trazer um especialista aqui para falar com vocês. Vou chamar aqui o Kelber. Kelber. Kelber, solicita aí para ingressar aqui na... Quando você entra na live, ele vai pedir lá para adicionar você como... para você participar. Então, gente, não deixe de compartilhar a nossa live aí para os seus colegas, para que eles também possam participar. Mas após também aqui, tem muita gente que está em aula, tem muita gente que está estudando, tem muita gente que está trabalhando e depois podem assistir à vontade. Mas ao vivo, você pergunta e você participa. Kelber, solicita aí para participar.
Se você sair da live e entrar novamente, ele já entra, você já entra, ele já entra solicitando para você. Vamos lá, Kelber. Só aceitar aí o convite aí para participar. Gente, problema técnico, né? Coisa rápida. Vai lá. Então, gostaria de agradecer aqui ao João, ao Madison, Diana, ao Júnior, JC, Honorato. Fala, Marcelão, Ronaldo, Johnny. Sejam bem-vindos. Tadeu, bora, bora. Fala, Lucas. Dois Lucas. O Kelber está tentando ingressar aqui na reunião, na live. Kelber, às vezes você vai ter que sair da live, né? Talvez fechar o Instagram e abrir ele novamente e solicitar lá. Opa, Ramieri, um problema técnico aí, não conseguiu realmente, de fato. Vou melhorar. Calma que eu vou mudar o som não aqui. tô te ouvindo, Kelber. Tá, só um minuto aí. E agora, tá ouvindo bem? Ouvindo bem? Não tô te ouvindo. Não? Pera aí. Agora melhorou? Melhorou? Você tá conseguindo me ouvir, Kelber? Consigo te ouvir perfeitamente. Mas eu não tô te ouvindo. Tá, então Alguém aí tá ouvindo o Kelber? vou sair novamente.
Rede Batuta, sejam bem-vindos. Thiago Cavanha, GR Silva, Marcos. Bora, bora. Sanzano. Aqui, Kelber, vou ingressar novamente. Fala, Júnior. Melhorou? Sim, Kelber, agora sim. Agora pronto. Agora ficou chique no último. Possível uma coisa dessa, atrasar o negócio 10 minutos atrasado. Rapaz, tal da tecnologia é danado, viu? Tem condição, você muda de telefone, você é uma bosta. Mas tudo bem, paciência. Faz parte. Então, Kelber, rapaz, cavitação, Kelber, tá fazendo calor aí? Rapaz, tá quente. Aqui tá. A sorte nós estamos no ar-condicionado aqui. Graças né? a Deus. Eu mudei o o local da live hoje só para aproveitar o ar-condicionado. Pois é, não deveria. A gente poderia ficar lá num ambiente quente, com umidade do ar baixa, para a gente ver o que acontece com a cavitação, né? Principalmente em bastante de combustível, gasolina, né? Exatamente, rapaz. Moço do céu, eu vou te falar aqui um negócio. Se tá quente aqui, você imagina dentro do SAMP do tanque. Oh, imagina, hein? Meu Deus do céu. Kelber, primeiro eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre você. Você já fez uma live comigo. Inclusive, eu tenho uma lembrancinha que eu tenho que te entregar. Ó, Quem participa das lives aqui comigo, gente, recebe uma lembrancinha ó, que maravilha. que é chique demais, viu? Chique demais. Fala pra mim aqui, quem é você, Kelber? Se apresentei pra galera aí, que tem muita gente que às vezes não te conhece. Perfeitamente. Meu nome é Kelber Gonçalves. A minha formação é na área de engenharia de software. Fiz ciências da computação. Fiz também, graduei em banco de dados. Fiz pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. Eu fiz curso técnico, eu fiz 5 cursos técnicos, né? Fiz mecânica, eletrotécnica, fiz mecatrônica, eletrônica e edificação. O último foi edificação. Nessa área de posto de combustível, eu tenho uma experiência de aproximadamente 20 anos, 24 anos, mais ou menos. Na área de manutenção, na área de instalação, na área de helpdesk também. Não tenho experiência como você tem na área de automação, mas eu também arranho. Mas não é igual você, né? Sim. Teoria e prática, né, Kelber? A união das duas é... Professor também durante 9 anos no Senai, na Pitágoras, enfim. Ministrando aula na área de engenharia e na área de curso textista também. Maravilha. Então, gente, o Kelber, ele não tem experiência, não é de cadeira de faculdade, não. Não, Ele tem experiência na prática. prática. O Kelber ingressou, o Giovanni que não nos ouça, mas ele começou como mecânico de bomba, né? Você não Exatamente. mexia com bomba eletrônica, né? Lógico. Então, hoje o técnico que trabalha na bomba, ele não é um mecânico, ele é um técnico de bombas. Porque a forma de se trabalhar numa bomba de combustível, ela mudou. Assim como diversos ramos, né, de atividades aí. Quem não se aperfeiçoou, às vezes ficou parado e sofre um pouco mais do que os outros, né? O Cumbi. Então, o Kelber, devido à grande experiência dele, eu falei, Kelber, a gente precisa fazer uma live. Porque acreditem se puderem. Segundo os nossos grupos lá do WhatsApp, né, Kelber, em torno de 70% a mais de chamados improcedentes, porque o principal relato, a minha bomba de gasolina não puxa, ou então a minha bomba de gasolina está lenta demais. E aí o cliente que vai abastecer, obviamente, que vê aquela bomba trabalhando e os ponteiros mudando um pouco, a pessoa pensa, o que aconteceu? Então explica para nós aqui, Kelber, o princípio básico de tudo. O que é a cavitação?
Ô, Ramiro, inclusive, quando você falou para a gente comentar sobre esse assunto de cavitação, você já tinha feito um vídeo interessante, inclusive alertou vários clientes sobre essa questão de cavitação, principalmente na gasolina. Tá? Gasolina comum, gasolina aditivada, pode ser gasolina, pode, não importa. Qualquer gasolina, a cavitação ela é piorada. Né? Mas, antes de falar da cavitação, vamos falar um pouquinho sobre como eu devo fazer para evitar a cavitação. Então, antes de falar sobre cavitação, nós precisamos entender como que funciona a tecnologia dos fluidos, né? Ou seja, quando a gente vai trabalhar com qualquer transporte de fluido, seja ele água, líquido, refrigerante, combustível, qualquer tipo de líquido, a gente precisa saber como que a gente deve evitar a cavitação. Tá? Lembrando que quando a gente tem a erosão, ou simplesmente o vazamento, que é diferente da cavitação, isso acontecia muito nas bombas antigas, e se colocava válvula de pé, que hoje é proibido colocar válvula de pé. Válvula de pé. Né? Tem um vazamento ali na tubulação, ela vai contaminar o solo. Então, antigamente, devido à construtiva dos equipamentos, a gente tinha menor índice de cavitação. Com o avanço tecnológico, de compactar os sistemas de unidade bombeadora, ou simplesmente bomba, tá? Porque existem vários tipos de bomba, centrífuga, então, enfim. Então, essa tecnologia que veio para compactar acabou fazendo com que os equipamentos ficassem com uma certa deficiência em alguns aspectos. Melhorou em alguns, mas em outros eles herdaram alguns problemas. Então, veja bem, hoje, se a gente for para falar em postos de abastecimento, vamos colocar um posto de abastecimento de cidade, rodovia, estamos falando de uma bomba de abastecimento que ela está ao plano do solo e nós temos a tubulação que fica submersa, assim como o tanque fica mais submerso ainda do que a unidade, a tubulação. Então, a gente chama isso daí de pressão negativa, utilizando um sistema de bomba de combustível com pressão negativa. Então, ou seja, eu tenho um tanque enterrado, eu tenho uma tubulação enterrada e tenho uma unidade bombeadora em nível do solo. Quando você tem uma unidade bombeadora que ela fica ao plano do solo e você tem um tanque que está acima do plano do solo, a gente chama isso de sistema de sucção afogado. Então, esse sistema, ele não permite com que tenha ou exista as diferenças de pressão que tem na cabeça. Então, você jamais, aí não importa o combustível, não importa o fluido transportado, ele sempre vai evitar a cavitação, porque ele está em um sistema afogado. Então, se eu tenho um tanque aéreo, posso estar trabalhando lá com combustível, gasolina, qualquer tipo de produto, que ela já está positivamente, através da gravidade natural, TM, dando pressão na unidade bombeadora. Perfeito? Então, isso não ocorre com tanques aéreos, onde a unidade bombeadora está em nível de solo. Perfeito? Interessante, Kelvin. Então quer dizer que acima do solo, o tanque aéreo não sofre efeito não sofre efeito da cavitação devido a estar de forma positiva acima do solo, ou seja, acima da bomba. Exatamente. Ou seja, anula qualquer tipo de pressão, onde que nesta pressão você vai criar algumas bolhas, essa bolha de ar, que é diferente da bolha de vapor, que a gente vai falar agora, Agora a gente vai falar sobre a questão de bolhas de vapor e bolhas de ar. Então, o que acontece? Nessa situação, a gente anula a cavitação. Então, quando você fala assim, eu estou com um problema aqui, a minha bomba funciona muito bem na parte da manhã, funciona muito bem na parte da tarde, assim, quando a gente fala tarde, é aquela cair da tarde ali, quase ali o início da noite ali,
onde as temperaturas e a umidade do ar elas abaixam, né? Ela tende a baixar. Aí, quando você tem uma temperatura muito alta e uma umidade do ar muito baixa, é tendencioso porque essa bomba pode funcionar devido ao sistema que hoje é empregado nas unidades bombeadoras, que também a gente vai falar sobre isso, ok? Então, o que acontece, Ramieri? Agora vamos entrar na parte de cavitação. A cavitação ela ocorre quando você tem a unidade bombeadora ou simplesmente uma bomba, uma centrífuga, do tipo centrífuga ou qualquer outro tipo de funcionamento, onde você tem a pressão negativa, ou seja, você precisa puxar o produto de um reservatório, que no caso é o tanque. Perfeito? Então tem a unidade bombeadora ao nível do solo e tem um tanque que está submerso, enterrado, ou seja, plantar o tanque. Então, como o tanque está distante, a tubulação também tem uma distância, né, do tanque até a unidade bombeadora, essa pressão negativa ela tende a piorar quando você tem um aumento, e olha só, coisa interessante, não é só da temperatura e nem da umidade, a caída da umidade do ar, mas sim na diferença de pressão que você tem em relação à tubulação, quando ela começa a gaseificar. Quando a gente fala gaseificar, é criar as bolinhas. Quando a pressão do produto inicia um processo de começar a ficar nula, você tem um choque das partículas, onde essa partícula vai formar as bolhas. É uma bolha de ar, de ar. Porque quando você tem uma bolha de vapor, que é quando a temperatura ela chega num estado onde ela começa a deixar o combustível num estado de evaporação, aí é uma bolha de gás, né? Vamos colocar assim, uma bolha do produto, essa sim consegue ser muito bem extinguida dentro da câmara de expansão da unidade bombeadora. Mas aquela bolinha de ar criada pelo choque de pressão, da diferença de pressão entre a linha e a unidade bombeadora, porque está muito quente essa tubulação, assim como o tanque também está quente, esse choque de pressão ela vai criar umas bolhas de ar. Para funcionar muito bem, Ramier, essas bolhas de ar deveriam ser extintas. Elas deveriam ser extintas perfeitamente. O tanque está lá embaixo, né? Num compartimento de um certo tamanho. A bomba de combustível que está lá no pé da bomba, lá na saia, né? Ela vai lá e puxa aquele combustível. Aí a tubulação que ela fica quase que na superfície ali, talvez a 1 metro do solo, né? Então o calor que é gerado pelo sol, que bate no concreto, que obviamente aquece um pouco mais do que aquele tanque, então já tem uma diferença de temperatura, né? E a tubulação ela vai levando aquele combustível. Quando chega na unidade bombeadora, que é um outro compartimento que é talvez um pouco maior, né? E vai puxar aquele combustível. Então tem outra diferença ali, né? Exatamente. E nós precisamos entender o seguinte, que quando você está aplicando essa pressão negativa, puxando o produto lá do reservatório para chegar na sua unidade bombeadora, você tem uma pressão na linha. Perfeito? Sim, perfeito. Essa na linha, dependendo da temperatura, o combustível não entra num estado onde ele quer transformar o estado líquido para gasoso. Então, quando está frio, ele não tende a fazer isso. Mas quando ele tem uma troca de temperatura e calor muito grande, e aí ele choca essa pressão dentro da tubulação, por incrível que pareça, as bolhas de ar começam a anular a pressão da unidade bombeadora. Anulando a pressão da unidade bombeadora, que é uma pressão negativa, ela começa a perder a pressão. Ela começa a perder carga. Então, ela não consegue mais puxar esse combustível, porque o ar que está lá dentro não consegue expandir da câmara. Então, a pressão praticamente é a mesma dentro da tubulação e da unidade bombeadora.
E aí, se a gente pegar lá no segundo grau, né, calcular a TM, né, pressão entre o AT de um, o AT de outro, se você colocar na mesma atmosfera, naturalmente, você vai ter um estado nulo de pressão. Então, esse estado nulo de pressão, ele inviabiliza com que o produto, como é negativo, saia do tanque para a unidade bombeadora. É E nessa hora que o cara liga e fala assim, a bomba tá lenta ou a bomba parou? Exatamente. Essa hora, o cliente, ele, lógico, né? Ele quer que o seu produto seja vendido de qualquer forma, mas esse produto, esse processo, esse físico que acontece, que é um processo físico, tá? Não é químico, é um processo físico, natural, de temperatura e combustível, volátil, não tem como. Isso não tem. Existe como diminuir isso? E tem. Eu vou falar como que vocês devem fazer para diminuir. Mas isso é um projeto que deve ser seguido lá da instalação, pensando na possibilidade da cavitação. E a cavitação acontece em qualquer produto, até com água. Sim, é outro detalhe. Aguenta aí, aguenta aí. Essa semana, até é o primeiro que dá fila aqui, eu estava trocando aqui umas ideias aqui com o Rodrigo Pincelli. Depois daquela publicação que eu fiz, até mandar aqui um abraço aqui pro Rodrigo, a gente estava trocando umas ideias aqui, ele falando que eles fizeram alguns processos e fizeram algumas coisas lá que ajudam a resolver, né? Principalmente a bomba de combustível submersa. Que a diferença da bomba de combustível submersa da convencional é que a bomba de combustível normal, a unidade bombeadora que está lá no pé da bomba, ela vai lá no tanque e puxa o combustível. A bomba submersa não. A bomba fica dentro do tanque, então ela empurra o combustível. E aí ele conseguiu resolver lá a situação, né? E aproveitar aqui e mandar aqui um abraço para a Aline Mota, Superstation, o Rainer, o João. O João tem até uma perguntinha aqui do João. O Davi, o Ebert, Eudantes, grande Eudantes. Ó, tem live essa semana, marcado aí com o Eudantes. Nós vamos falar aqui essa semana, ainda essa semana, é para ser na quarta-feira. O Eudantes tá me devendo a fotinha. Nós vamos falar sobre os autos de infrações, como que está sendo aí essa fiscalização, se está acontecendo mesmo sobre essa questão de tanque, essa questão das bombas. Nós vamos aí dar uma estudada nesse negócio. O Ronaldo, Janival, Rede Batuta, que está aqui acompanhando a gente aqui, Rede Batuta, que é cliente parceiro nosso, Helder, o Clênio, fala Clênio, firmeza? O Fábio Barreto, parceirão, tá aí, ó, Carlos Magno, Postos e Bombas e CIA. Esse tá sofrendo com cavitação, viu? Cansou de falar pro pessoal. Lúcio José, Wanda, Genuína, Rocoelho. Bem, gente, grande abraço para todos vocês. Mas tem uma pergunta aqui que é do João, que eu vou te passar ela aqui, ó. Por que que o calor faz as bombas ficar fracas até parar de funcionar? Que foi o que nós acabamos de responder aqui. João, ficou alguma dúvida? Se ficou, escreve aqui para nós aqui. A gente acabou de explicar aqui essa questão da diferença de temperatura que o tanque está guardando combustível. Esse combustível que já está numa temperatura já um pouco alta, apesar de ele estar um pouco abaixo do solo, aí quando a bomba de combustível puxa esse combustível, ele vai pela tubulação, e a tubulação ela fica um pouco mais na superfície. Ela fica ali a 1 metro, meio metro, depende de como está a instalação do tanque, né? E aí tem a questão também da distância entre o tanque e a bomba. Aí esse combustível ele já está sofrendo ali uma variação de temperatura e essa variação vai criando bolinhas de ar, porque o combustível ali dentro ele está movimentando. Então já está criando bolinhas de ar e dependendo da temperatura que o combustível alcança dentro dessa tubulação,
Lá na pertinho da bomba, ele já tem mais incidências de bolhas, bolhas de ar, bolhas, vai tendo bolhas, e quando vai chegando pertinho, isso vai se gaseificando, porque há uma diferença de temperatura entre onde ele saiu até onde ele está percorrendo até chegar na bomba de combustível. E quando chega na unidade bombeadora, que está no SAMP da bomba, e ali já tem uma outra temperatura, começa nesses pontos aí já começa a vir ali um pouco já de gás. É isso mesmo, né, Kelber? E aí essa diferença de temperatura e como é como o termo que você falou lá? Diferença de potência. Aí isso faz com que esse gás, ele faz com que a bomba comece a girar mais lenta até ela chegar ao ponto de parar. Esse finalzinho, você acha que você pode explicar até melhor, Kelber? O que acontece? A linha de sucção, né, sempre é baixa. Tu pode esquecer. Pressão na bomba atinge a pressão de vapor. Então, o que vai acontecer? A diferença de pressão entre a unidade bombeadora e a linha será a mesma. Por que aconteceu a mesma? Porque a temperatura fez com que o produto, que pode ser qualquer produto, ele atingiu ali a pressão de vapor. Com isso, você tem umas bolhas de ar criadas exatamente com o movimento do produto. Deveria, naturalmente, a unidade bombeadora fazer extinguir essas bolhas para que não haja a diferença, né? Ou seja, a mesma pressão da unidade com a da linha de produto. Então, infelizmente, quando você tem AT iguais, elas anulam. É a mesma coisa de você colocar 2 menos 2, né? É igual a zero. Então, você está anulando ali qualquer tipo de pressão negativa. Lembrando, a gente nunca pode esquecer a questão de pressão negativa, tá? Inclusive, quando você fala sobre bomba submersa, aí está a diferença imensa, né? Uma está montante e outra está jusante, ou seja, o produto vai para o mesmo lugar. Só que a unidade bombeadora está aqui e a outra está lá dentro do tanque. Então, uma é a jusante e a outra é a montante. Quando você trabalha com um sistema onde o produto, ou seja, a unidade bombeadora fica mais próximo do reservatório, você positiva a linha. Ela deixa de ser uma linha negativa, assim como acontece, por exemplo, com um tanque aéreo. Perfeito? Então, bomba submersa acaba também com esse produto, esse problema de cavitação, porque é um tipo de funcionamento diferente na linha de sucção. Beleza? Correto. E aí vai uma questão interessante que você falou. Água. Se você estiver transportando água e ela estiver numa temperatura alta, também ela vai ter vapor. Perfeitamente. É da mesma forma que muita gente às vezes faz inalação em casa, que nada mais é do que a vaporização da água, Olha só, hein? que o combustível ele é mais suscetível a gerar gases devido à sua composição química do que a água. Então, isso aí que a gente tem que ficar bastante atento. Até uma questão aqui que GR Silva falou aqui, quando o combustível chega e na análise de temperatura está bem alta, o que é aconselhável é esperar o esfriar, né? Ou pode descer com essa temperatura alta. Bem, atenção, nesse ponto aí tem dois fatores aí que te impede de descer tão rapidamente o combustível. O primeiro, você transportou o caminhão. Você está em São Luís de Montes Belos, né? Tá lá gerenciando o posto lá da Rede Batuta. Chegou o caminhão pegou uma temperatura na estrada de 38 graus. Devido ao metal, quando ele chegar lá, a temperatura do combustível vai estar um pouco alterada, e vai ter muito gás. Então é recomendado que você, ao chegar, você abra as tampas e espere ele resfriar. E eu já ouvi muita gente comentar sobre isso. Eu espero ele esfriar porque eu sempre aprendi assim. Porque não pode. Gente, você tem que fazer isso para que aquele gás que está em excesso, porque gás sempre vai ter.
para aquele gás em excesso, ele não prejudique a sua operação. Se você pegar esse combustível, descer ele no seu tanque, lá a temperatura vai estar lá uns 23 graus, 22, 23 graus, você vai estar injetando um combustível a uma temperatura mais elevada e vai te gerar mais gás. E o que, que vai acontecer? A sua bomba de combustível, ela poderá parar, obviamente, porque você causou ali um excesso de temperatura. Aí vai ter uma diferença, novamente, vai ter a diferença de temperatura, você vai ter uma diferença de AT, e isso aí vai gerar bolhas de vapor. E é ela que faz o combustível parar. Esclareci? Abraço aí pro Léo, Roberto, GS Lucão, Fernando Rildo. Se tiverem mais dúvidas, a gente pode falar com o Kelber. Eu já escutei essa semana, devido àquele vídeo, várias pessoas falaram assim, Ramieri, mas eu já resolvi esse problema lá no meu posto assim. Antigamente eu tinha lá uma tubulação de 2 polegadas. Aí eu passei uma tubulação de 1,5 lá dentro dessa tubulação e eu consegui resolver. Além dessa solução, Kevin, quais são as soluções? Porque eu já vi até bloco de gelo lá na bomba. Ramieri, veja bem. Vamos lá. Aula de física pura, lá de 2º grau. Vamos falar de área. Né? O que acontece? Eu tenho lá É a mesma coisa de você ter. Olha só o que acontece. Uma vez eu vou contar uma história aqui rápida aqui, mas lógico, linkada a isso que você falou. Se você tem uma tubulação de 1 polegada, colocar assim, para facilitar a situação, e eu tenho 2 bicos de descargas de 0,5 polegada. Então significa que a minha área ela vai comportar nos 2 bicos a vazão máxima que aquela linha poderia me oferecer. Perfeitamente. Mas, olha só, acredite se quiser, um dia, porventura, eu ainda trabalhava bastante em campo e cheguei lá, tinha 4 bicos, 0,5 polegada, funcionando em uma linha de 1 polegada. Então, tinha 4 bicos de 0,5, trabalhando em 1 polegada. E o instalador, ele foi tão convicto que existe a possibilidade de funcionar os 4 bicos simultaneamente, que ele quase me convenceu. Acredite só. Como a área não comporta. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma área maior, lógico, a unidade bombeadora, né, que vai exercer uma pressão negativa na linha, ela vai trabalhar mais, vai fadigar mais se eu tiver uma tubulação, de fato, com a área maior. Se eu diminuir essa área, aí sim, eu vou fazer com que a descarga e a pressão exercida na linha será um pouco menor. Na verdade, aumenta a pressão. E quando você diminui a área, naturalmente você aumenta a pressão. Quando você aumenta a pressão, você tirou a vazão. Então, o que acontece? Na pressão exercida negativamente, você acaba tendo ganho, né, no movimento do produto, do combustível, quando você tem a diminuição de área, porque se aumentar a pressão, naturalmente vai diminuir a vazão. Seria como você pegasse a sua mangueira lá do jardim lá e deixasse ela aberta sem você ter nenhum tipo de obstrução na ponta da mangueira. Então, ali eu tenho simplesmente a vazão e a pressão exercida pela linha. Quando você coloca o dedo ali e fecha ela 50%, então você diminuiu 50% da área. Só que a vazão anterior é a mesma. Então, o que vai acontecer? Na saída do produto vai ter uma vazão menor, porém vai ter uma pressão maior. Diminuindo a tubulação ajuda? Ajuda. Não é o melhor, mas ajuda. Né? Perfeito. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Cavitação causa a queima de bloco? Boa pergunta. Boa pergunta. A cavitação, diferente da oxidação,
devido a essa bolha de água, né, que é uma bolha de ar, que dentro dessa bolha de ar tem gotículas de água, né, por isso que evapora, é importante entender isso. Então, essas gotículas, no funcionamento do produto, que ali você vai ainda chacoalhar mais, ainda criar um movimento ali de rotação que vai agravar mais essas bolhas, essa bolha tende a bater no metal. Este metal vai explodir essa bolha. É como se fosse uma explosão mesmo. Né? Não é implosão, não. Ela vai explodir mesmo. E essa explosão da água em contato com o metal naquele momento, que é o choque da pressão, não é a curto prazo, mas em longo prazo você vai começar a identificar que o material ele não vai ficar corrosivo, mas ele vai ficar como se ele tivesse alguns ressaltos. Esse ressalto é onde que essa bolha bateu e explodiu. Olha só a pressão exercida nesse momento. Ela bateu e explodiu. Essa explosão ela vai começar a ter essa é como se fosse uma corrosão. É diferente de oxidação, tá, gente? Oxidação, quando você tirar a tampa ali, ela tá aquela cor de ferrugem. A gente fala ferrugem, mas é oxidação. Quando você abre um dado bombeador que você vê nas partes aqueles pontinhos da cor preta, aqueles pontinhos, aquela parte que você está vendo que está riscado ali e concentrado só em um único lugar, ali é cavitação. E ela vai ter problema sim no seu equipamento e ela pode dar problema tanto no bloco, ou tanto na unidade bombeadora, mas no bloco medidor é menor. Por quê? Vamos lembrar, pressão ajusante e pressão montante, tudo vai para o mesmo lugar. Então, o que acontece? Essa pressão, ou seja, essa carga, ela já passou pela unidade bombeadora, agora chegou no bloco. Então, ou seja, dentro da unidade bombeadora existem artifícios que seriam, mas os grandes fabricantes acontece bem isso, mas deveria extinguir esse ar. Essa bolha deveria ser extinta. Exato. Com a construtiva, lógico, a compactação de algumas bombas de combustível, essa câmara de expansão diminuiu, essa boia lá foi substituída por uma boia com material que é um material que dura mais, né? Então essa câmara ficou menor, né? Então isso aí dificultou bastante essa eliminação de ar. Mas o bloco medidor pode estragar? Pode. A unidade bombeadora mais. Mas se a gente colocar a proporção aí, a unidade bombeadora aí, ao longo do tempo, lembrando que não é de uma hora para outra, não vou trocar o bloco aqui, não vai danificar com cavitação daqui 2 anos. Não, isso é a longo prazo. Isso é a longo prazo. Isso aí é coisa de 5 anos, 6 anos. Entendeu? E olha que tem que deixar funcionando e a cavitação tem que estar acontecendo praticamente sempre. Então, o bloco aí ele vai ter aí 5 a 10% aí de problema, enquanto a unidade bombeadora vai ter 25 a 30%. Não, perfeito. Respondeu a pergunta aí, Rede Batuta. Um abraço aqui para Maria de Menezes, João José, Laila, João Leonardo, Pulso 060, Alessandro. Então, olha lá, Kelber. Nas minhas coleções aqui de possíveis soluções para isso, nós temos aqui o ajuste da tubulação, né? Ou seja, uma tubulação melhor, né? Se a tubulação for de 2 polegadas e você tiver pouco bico para aquilo, dá uma ajustada, né? Por isso que a solução que o parceiro nosso lá implantou de colocar numa tubulação outro tubo, ajudou. Tanques instalados próximos da bomba, principalmente na parte da cobertura da bomba, costumam ter menos problemas. Nós temos tanques que também tem pouco problema, assim, ó. Geralmente, no local onde está a cobertura, né? Aí nós temos aqui, o carro entra pela esquerda e sai aqui pela direita, né? O sol está pegando aqui. Então, se você tem o seu tanque naquela posição onde a cobertura
do posto não favoreceu, você pode ter problema. Se o tanque estivesse na outra posição, aproveitando ali as 2, 3, 4 horas da tarde, pegando a sombra da cobertura, ajuda. Então, aqui já tem duas possíveis aí soluções, né? Eu tenho parceiros que costumam, por volta de 2, 3 horas, jogar água naquelas tampas de 42 polegadas para esfriar. Por quê? O sol bate na superfície, aí o calor vai para aquele SAMP e ele ajuda a criar ali uma zona de vapor e aquecer ali o tanque. Então, tem pessoas que fazem dá essa molhada ali naquela região para dar uma amenizada. Deixa eu ver. Instalações de tanques mais próximos da bomba, né? Tem mais alguma coisa aqui que você vê aí que poderia ser utilizada para favorecer isso? Também seria basicamente isso aí, porque se você pega o projeto de um posto de combustível, se você pegar uma equipe multidisciplinar, por que eu falo multidisciplinar? Porque não adianta você pegar somente um profissional da construção civil e você vai fazer um posto de combustível. Você tem que trabalhar com um profissional que seja multidisciplinar ou vários profissionais. Então lá você tem que ter engenheiros ou técnicos na parte elétrica, mecânica, nessa parte, por exemplo, de estrutura. Então, trabalhando com um projeto com profissionais multidisciplinares, lá o projeto vai ser assertivo. Por quê? Porque, veja bem, já que o grande problema está na linha de sucção ali, por que eu colocar essa linha de sucção a 7 metros ali da bomba de combustível, onde que vai ter ali incidência de sol o tempo todo? Então, o que acontece? Esse é um grande problema. Então, se o tanque fosse próximo da bomba, e se essas linhas de combustíveis estivessem num ambiente quando tarde, ficasse debaixo, ou seja, da sombra, né, debaixo da cobertura, provavelmente o índice seria mínimo, ou seja, você ia ter 10 a 15% aí de problema de cavitação. Então, a grande charada é você ter essa equipe para, através de situações cardeais, você saber onde que vai nascer o sol, aonde que esse sol vai se pôr, e aonde que eu vou fazer o poço, é onde vai ficar meus tanques. Então, quando você tem essa... Às vezes a gente fica até brincando com isso, mas não é verdade. Mas se o sol nasce aqui, vai se pôr aqui, por que eu vou trabalhar com um tanque, uma linha que fica exatamente à tarde exposta ao sol? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Bomba submersa também, você trabalhar com gelo. Qual que é o grande problema? É a vaporização do processo. E aí, esse choque de temperatura, junto com a unidade bombeadora, fazendo uma pressão negativa, naturalmente vai criar bolha. Isso é natural. Vai criar bolha, tem água. Então, o que acontece? Tome bastante cuidado. Então, faça com que a linha fique mais próxima da unidade bombeadora. Com isso, vocês não vão ter esse tipo de problema. Tá? E, bom, já está pronto, já está feito. Como que eu vou fazer? Instala bomba submersa. Seria uma excelente... não é um paliativo, é uma solução para resolver esse problema da cavitação. Que, infelizmente, não tem jeito. E é importante entender, às vezes, Ramieri, que às vezes o cliente também, às vezes ele não consegue entender isso, né? Que é um processo físico natural. Olha, não tem como o técnico, né, o mantenedor, no caso, fazer nada. Ele não pode fazer nada. Ah, mas o que eu posso fazer para minimizar? Pô, joga lá umas barras de gelo lá dentro do SAMP de tanque lá. É melhor do que colocar lá na unidade bombeadora, viu, galera? Esse negócio de colocar na unidade bombeadora, você está resfriando naquele momento ali. Então, a linha ainda está quente. Então, você quer resfriar, é ali no SAMP de tanque. Então, não tem jeito, entendeu? Ali é o lugar correto de fazer o resfriamento do combustível. Okay? Na verdade, não é do combustível, é da linha. Por sua vez, se o combustível estiver um pouco mais frio, né, mais frio, vai passar na tubulação quente, vai fazer a troca do calor e vai chegar na unidade bombeadora funcionando perfeitamente bem. Eu até achei
acho interessante porque assim, um arquiteto vai construir uma casa, ele leva em consideração a posição do sol, Vai ficar a, posi a posição do vento, né? A posição do vento para quê? Para construir uma casa adequada. E um posto de combustível não é só levantar ali e olhar para a pista, né? Vou olhar o fluxo de carro é para cá. Um arquiteto que ele tem aí experiência, uma expertise, e aí entra no, onde você falou aí. Até a pergunta aqui da Rede Batuta aqui é pontual. Vamos reformar os tanques do posto. Devo avaliar com vocês? Olha, o local, a posição de onde instalar o tanque, primeiro ponto, onde instalar, a distância de linha, material, toda a parte de vedação. Então, hoje você tem que sentar com várias equipes, né? Ou fazer reuniões com as equipes e falar assim, aonde que você começa, onde que você termina. E ajustar essa forma de trabalho. Porque trabalhar com equipe multidisciplinar requer um bom conhecimento e dá trabalho. É igual obra de casa, é igual obra de qualquer coisa. E aí vai levar em consideração o posicionamento de sol para você não permitir que o tanque seja superaquecido. Tem que levar outro detalhe, escolher a mão de obra certa. Procurar por referências comerciais, aquelas pessoas que trabalham de forma correta, para ter menos dor de cabeça. Ok? Você está rindo do comentário do Fernando, né? Fernando. Não, Fernando. Fernando, boa tarde, boa noite aí. Seja bem-vindo para a nossa live. Kelber, eu acho que aqui já fechou, né? Gostaria de ter de você aí agora um resumo ali, um bota fora para você falar aí para os nossos espectadores aqui, o que que... Só dar um tchauzinho aí para a gente poder já finalizar a nossa live, né? Que era para ser rapidinho, mas já foi para 40 minutos, né? Tá batendo na porta aqui, Ramieri. Ramieri, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e que você continue fazendo essas lives. É muito importante. A informação, ela precisa ser repassada, porque a informação salva. Então, o que acontece? Nós falamos sobre cavitação, falou sobre como que acontece a cavitação, falou como que hoje os sistemas instalados, né, que a gente chama de afogados, que são sistemas positivos, não existe cavitação, tá? Naturalmente, o cara não vai perder ali a área do posto dele todinho para colocar um tanque aéreo, naturalmente. Então, quando ele for instalar né, o seu posto, fazer uma reforma, por exemplo, construir ali o seu posto, ele contratar uma equipe multiprofissional para que essa equipe faça ali um projeto onde atenda ali, minimize, né, esse processo de cavitação, porque isso aí é um processo físico, esse processo é um processo que você não tem como fugir dele, isso acontece até na água, né? Então, o que ocorre? Então, o que acontece? Nós devemos minimizar o problema, né? Colocar o tanque mais próximo da unidade bombeadora, colocar essa linha mais próxima da unidade bombeadora, verificar qual que é a minha descarga, verificar qual que é a vazão que eu preciso. Às vezes eu não preciso de uma tubulação de 2,5 polegadas. Tem gente que vai usar 2 bic 3/4 e coloca com tubulação de 2,5 polegadas. Enfim, então nós precisamos minimizar isso daí, ok? Então, avisar, né, e deixar ciente aos nossos clientes e todos os clientes que nos ouvem e nos assistem, para avisar que, infelizmente, isso é um processo físico que nós não podemos fazer praticamente nada, né? A gente tem os paliativos de gelo, aquela coisa toda, mas acaba sendo uma gambiarra, né? Então, era só isso, Dona Miera. Então, parabéns mais uma vez. Continue fazendo essas lives. E agradecer a todo mundo que está aí. O Fernando é brincadeira. Eu estou parecendo... Eu tô indo lá para Israel, Fernando. Pois é. Tem até uma pergunta aqui, mas já vou até me despedir de você, Kelber. Tenho duas bombas que não trabalham ao mesmo tempo. Qual seria esse problema? Se abastecer nessas duas, elas param. Bem, tem que ser avaliado cada caso e caso. Pode ser
problema elétrico, pode ser problema hidráulico, então tem que ser analisado. Gente, tem tantos fatores que ajudam na bomba. A escolha de um disjuntor para você evitar que a bomba sobrecarregue. Porque quando a bomba está puxando, ela está trabalhando e não está puxando quase nada por causa da cavitação, ele vai aquecer. E um disjuntor convencional, ele vai permitir a queima daquele motor, porque está trabalhando lá, vai queimar, uma hora vai queimar. Enquanto que disjuntores motores, aí você tem que ter um quadro elétrico ajustado para a sua operação, adequado segundo as normas. Né? E eu falo que eu trabalho com automação, mas quando um cliente fecha contrato de manutenção comigo, uma das primeiras coisas que eu faço é ir ao posto e passar um checklist para ele ficar ciente das coisas que ele precisa fazer. Aí tem cabeamento, tem selagem de tubulação, tanto de bomba quanto de tanque. Você mede muito, né? Não, a gente tem que prezar pela mão de obra. E se o disjuntor não estiver certinho, vai dar problema na automação e mais um monte de coisa. Né? Então, Kelber, eu gostaria de te agradecer, né, pela atenção, pela paciência aí, certo? Muito obrigado aí de todo coração e preciso marcar com você para te entregar a sua lembrança, viu? E são 2 lembranças agora, né? Ramieri, um abraço. Obrigado, meu amigo. Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Fique com Deus. Boa noite para vocês do Papo Sobre Posto. Lembrando que nesse canal, aqui você aprende, e aprende não só sobre automação. Eu, Ramieri Rocha, seu especialista em sistemas de automação para posto de combustíveis, organizo, marco as lives de acordo com temas relevantes. Teremos agora, ainda essa semana, uma live para a gente falar sobre essa questão dos medidores de tanque, essas autuações. Está tendo autuação? Não está. Está tendo fiscalização? Não está. O que a gente sabe até agora? Porque desde o dia 21 de setembro, começamos mais uma etapa, que é a obrigatoriedade dos tanques de combustíveis terem seus medidores de tanques. Isso mesmo. Mas você já sabe qual é a norma? Já leu lá certinho? O seu posto precisa se adequar? Ainda não adequou? Cuidado, a multa pode ser um pouco mais pesada. Mas não se desespere, organize, faça o orçamento com seus parceiros, adeque o seu posto, porque afinal de contas o medidor de tanque ele melhora e muito os seus processos. O seu processo de conciliação, para saber se você está tendo lucro, está tendo prejuízo, saber se você está tendo algum problema durante o trajeto do combustível até no seu posto e durante a permanência do combustível no seu posto, até a venda. É isso aí. E olha, vou dar aqui um pequeno briefing para vocês. Nós vamos falar sobre como contratar, nós vamos falar sobre contratar, nós vamos chamar aqui um profissional da área de RH para a gente conversar com ela, saber qual é a melhor técnica que a gente vai utilizar para a gente contratar pessoas e para reter esse talento. Nós vamos conversar aqui com profissionais da área de aditivos para a gente alavancar as vendas. E nessas lives, nós vamos começar a falar sobre venda. Afinal de contas, final do ano chegando. Quem é que não quer melhorar um pouquinho a sua receita? Ok? E as nossas previsões é para daqui uns dias a gente falar sobre como a gente reter, a gente reduzir custo, a gente mapear os nossos processos, mas jamais, de forma alguma, perdendo a qualidade. Uma boa noite para vocês. Eu sou Ramieri Rocha, seu especialista, e não deixe de seguir o Papo Sobre Posto. Esse projeto é para você que é dono do posto, gerente, frentista, vendedor de pista, trabalha na conveniência, nunca trabalhou, mas quer já começar com o pé direito, prestando um bom serviço, vem comigo, aprende um pouquinho mais, porque afinal de contas, só fica bom quem estuda, quem aprende. Vem comigo!